E aí, bom dia. Hoje, dia 2 de novembro, explorando a cidade logo pela manhã. A gente já encontra a igreja aqui em frente aberta. Então, vamos lá, né? Essa é a Igreja de la Soledad. Tá enfeitado já pro Dia dos Mortos. Que bonito esse retábulo. Altar principal. Altar lateral. É, bonita igreja. Estão aí nos preparativos, né? Porque hoje é o grande e último dia das solenidades aqui, o Dia de los Muertos. A gente então vai fazer uma peregrinação pelas igrejas mais importantes aqui da cidade de Puebla. 8h45 e olha só, é tudo muito sossegado. Hoje é um sábado, 2 de novembro de 2024. Temperatura aí na casa de 13 graus. Um clima agradável, um solzinho bom para dar uma esquentada. Um belo céu, todo azulzinho. Ó. Nessa casa viveu o ilustre advogado José Maria Cordeiro. Bom, esses informativos. Olha lá, lá também tem outro ali, ó. Inácio Ibarra Mazari. É uma antiga tocineria. Onde se fazia toucinhos defumados, embutidos. Por volta de 1534, hein? É, muita história pelas ruas. Nossa, tem tanta coisa pra gente ver aqui, ó. Santo Ángel Custódio, Plazuela de los Sapos. Vou fazer aí um tour bem extenso hoje. Vamos lá então. Pegar a Avenida 9 Oriente. Bom, aqui já tem fios aparentes, né? Que destoam bastante aí do restante da cidade. São fios de comunicação. Estação do BRT. Interessante, né? Isso aqui é um hospital. Aqui na região do centro histórico a gente percebe que não existem
prédios muito altos. Aqui também é uma área preservada, sem contar também o risco de terremotos, né? E essa é a Casona de los Sapos, hotel boutique. E essa é a Plazuela de los Sapos. Tá tendo aí uma feirinha de antiguidades, artesanatos. É bem recente, né? Abrindo agora. Olha um atalho. Vamos comprar numa roda aí. Tem até uma espada aqui. Uma espadinha, na verdade. Legal, né? Uma feirinha de antiguidades aí. Olha esse aqui. Tem até um cachorrinho acompanhando aí os mortos. Hoje é o último dia, né? Amanhã muda completamente aqui os cenários. A gente encontra até Coca-Cola antiga. As florzinhas já são reaproveitadas, né? Estão cortando aí, justamente para mandar para as fábricas de tingimento. Olha só, colocaram aqui um Tzompantle. Um perrito. Aqui é um altar mais voltado aí para cultura local, né? Aqui era a era dos zapotecas, dos mixtecas. A gente fica caçando esses lugares legais, né? Diferentes. Tem outra feirinha lá, ó. Ela é bem menorzinha, né? Semitas. Eu tenho que conferir para ver se as semitas aqui são iguais às outras semitas que nós vimos e comemos, né? Vamos para a Igreja do Espírito Santo.
A igreja da Companhia de Jesus. Casa del Mendrugo. Mais um Oxo para você que estava sentindo falta, tá aí, ó. Bem pequenininho. Uma exposição aí de bichinhos estranhos. Olha, mais feiras, vixe. Vixe. Vamos ver aqui as caveirinhas. Viva la vida. Essa cabeluda aqui. Esta é outra cúmbria. Miss Sabedoria Deformada. Cada peça tem um nome, né? Iru. Essa criatividade aí do... Olha, que colocou até um rabo aí. Maiaquim, Arrolote Eterno. Colibri Zurdo. Uma galeria de arte a céu aberto, celebrando exatamente essa cultura do Dia dos Mortos. Tá aqui bem em frente à igreja, né? Bem colorida, né? Essa exposição. Olha, aqui é do patrocinador oficial. A igreja acabou de fechar. Não está aberto para visitação. Que pena.
É sujeirada, o pessoal não contribui, né? Esse aqui é dos lutadores, né? E aí, viajante, vamos conhecer mais uma feirinha aí de antiguidades, artes e cultura? Então, vamos lá, comigo, aqui no Trips e Flix. Essas cabines aí, encontrei uma funcionando, por assim dizer, né? É mais uma feira de artesanatos. Os expositores estão arrumando aí suas banquinhas. Lembranças de Puebla. As lembrancinhas para recordar, até pé de galinha. Docinhos. Balinhas de goma. Dá pra ver os gostos aqui. Alembrijes. Bem pintadinho, né? As pulseirinhas, até de búzios. Do you speak English? Não, português. Português. Sim. So, eres de Portugal? Não, Brasil. Brasileiro. Sim, brasileiro. Me gusta, eu tenho um canal no YouTube. Ah, ¿en serio? Sim. Órale. Então me gusta Sí, sí. grabar a cultura, Sí, sí, sí. a ciudad en sí, ¿Y né? cómo estás en YouTube? O sea, ¿cómo estás? ¿Tienes tarjeta? Yo me he encontrado a 5 youtubers. Ah, é? Sí, sí, les he mostrado la ciudad y todo. Porque Eu me tenho encanta. acá, ó. Esta es mi página. Ah, Emílio Hernández. Hernández, sí, sí, sí. E então aconteceu algo que mudou completamente a minha visão de Puebla. O encontro inesperado com o maestro Hermílio Hernández, médico, viajante e guardião dos segredos da cidade, me levou por lugares que jamais descobriria sozinho. Cada prédio, cada cor, cada detalhe, tudo ganhou vida, como se as paredes sussurrassem histórias centenárias e as pinturas brilhassem sobre o olhar de quem realmente as entende. Puebla é assim, uma explosão de cultura, fé, alegria que te envolve e não quer mais te soltar. Um povo que trabalha com orgulho, celebra com paixão e carrega nas veias uma energia contagiante. E ainda tive o privilégio de mergulhar num evento único, um paraíso de colecionadores, onde brinquedos lendários despertam memórias de infâncias distantes. Quem consegue resistir a essas relíquias? Olha, me senti novamente um garoto, repleto de nostalgia da melhor época da vida. Mas, como em toda grande viagem, o verdadeiro tesouro está nas ruas. Caminhar sem pressa, respirar a alma da cidade, descobrir fachadas, nos becos, nos sorrisos, as marcas de um passado que moldou essa Puebla vibrante e cheia de magia. E você, já viveu uma experiência assim? Comenta aí qual a cidade te surpreendeu com suas histórias e segredos. Mas o nosso passeio só tá no começo e as descobertas e surpresas não param.
Puebla não é só uma cidade, é uma viagem no tempo, com Emílio nos guiando. Cada rua, cada pedra, cada igreja conta segredos que vão desde os tempos pré-hispânicos até a independência do México. Aqui o passado e o presente se misturam numa explosão de cores, fé e tradição. Herança indígena, colonialismo espanhol, revoluções, tudo se funde numa cultura tão viva que você quase pode tocá-la. No México, a morte não é um fim, é uma celebração. Altares vibrantes, flores coloridas, fotos dos queridos que partiram, uma prova de que quem amamos nunca realmente vai embora. Nos casarões centenários, a história ganha vida e beleza. Olha só essa curiosidade, todas as igrejas de Puebla estão viradas para Jerusalém. Não é só isso, cada detalhe dourado, cada fresco é um testemunho de fé e arte que atravessa séculos. E como é lindo esse período festivo, o país todo celebrando em cantos alegres, cores vibrantes e muita fé. E as cores têm alma e história, são fortes, intensas, desde ontem até hoje. A religiosidade se faz presente no cotidiano diário do mexicano, e no Dia dos Mortos se torna ainda mais forte nas homenagens espalhadas por toda a cidade. Uma dica de mirante urbano? Tá bem aqui no Museu Amparo, em seu terraço gigante. E a verdadeira beleza está nas histórias por trás de cada construção. Máscaras, drama e socos. A luta livre não é só esporte, é o povo gritando com seus heróis de capa. Por onde quer que se olhe, a história se faz presente, contada nos mais diferentes meios. Para os amantes de fotos, Puebla é um paraíso. Casarões coloridos, pátios secretos, repletos de identidade cultural. É incrível a riqueza cultural da cidade, mas é preciso saber encontrá-la e ir conectando suas páginas como numa grande enciclopédia viva. Puebla é assim, um livro aberto, onde cada rua é uma página, cada pessoa uma história. E você, já conhecia essa joia mexicana? Conta aí nos comentários! Essa ponte tem histórias que vão te fazer arrepiar. Segundo Emílio, melhor não passar de madrugada. A cidade não esquece seus filhos famosos. Esse lado é pouco explorado pelos turistas, mas guarda tesouros inestimáveis. O período colonial deixou marcas profundas. Nativos convertidos, mas barrados nas igrejas. Isso infelizmente aconteceu. Hoje, os tempos são outros e os templos são de todos. Uma lição de que o tempo e a resiliência podem curar até as feridas mais profundas. No México, mais de 120 milhões de pessoas são católicas, ou seja, 81% da população do país. Sabe aquela pessoa que anda mais que você? Conheci o meu rival, o Emílio, um furacão de energia que transforma cada pedra de Puebla numa aula de história viva. E o melhor, com tanta aventura, você nem vê o tempo passar. Piso moderno só na superfície. Aqui embaixo, tesouros escondidos da antiga ponte colonial, engolidos pela cidade. E esse cheiro de enxofre, um lembrete vulcânico de que Puebla é uma terra que pulsa e que tem várias atividades sísmicas. Olha só essa mistura que só o México sabe fazer. Atrás da fachada colonial, centro cultural pulsante, prédios modernos e ousados, tudo convivendo em perfeita harmonia e preservando sua história. É a celebração do legado para as próximas gerações. E as praças? As praças são tantas que você perde as contas, mas cada um te conquista com jardins perfumados em meio a construções históricas e modernidade. Uma das passagens mais antigas e repletas de acontecimentos nos leva até a belíssima Igreja de São Francisco, que
que guarda a história do Beato Aparício, o primeiro mochileiro das Américas. Essa igreja é um marco absurdo. Construída em 1535, foi o primeiro convento da cidade. Aqui é uma tradição as pessoas trazerem seus carros novos para receberem as bênçãos. E vamos explorar a igreja, um dos mais belos templos e importantes da região. Dedicado às 5 chagas de São Francisco, está localizado na parte mais antiga da cidade e é um importante centro de peregrinação e devoção. Aqui está ele, o Beato Aparício, com seu corpo preservado em uma caixa de prata. E hoje tivemos a sorte de entrar na cripta, aberta uma só vez por ano. E olha nós aqui! Que alegria poder compartilhar toda a história e essas belas imagens com você, meus queridos viajantes. Nesse pedaço de Puebla, o aroma do pão fresco se mistura com séculos de tradição. Cada fornada traz segredos guardados por gerações de mestres padeiros. E a hospitalidade aqui é lei. Essa igreja foi palco de conversões, dramas e histórias não contadas nos livros. Cada pedra tem um segredo dos povos originários. A região preserva os traços coloniais em seus prédios e calçamentos. Aqui, até os pets celebram a tradição fantasiados a caráter. Essa é uma sugestão para o seu passeio fora da rota mais turística, mas no melhor das raízes coloniais de Puebla, e que também foi palco de alguns filmes famosos. E aí, já tá com fome? Não se preocupe, porque a nossa próxima parada será de uma experiência gastronômica única. Mas antes, comenta aí, qual a parte de Puebla mais te surpreendeu? Estamos na padaria Dom Falso Zamora. Esse cantinho acolhedor de Puebla, fomos recebidos de braços abertos para viver um dos momentos mais especiais do ano, o Dia de Muertos em família. E olha só que presente incrível, participar dessa celebração íntima, cheia de amor e sabor. Cada detalhe no altar da família Zamora tem um significado profundo. Frutas frescas que eram as preferidas dos entes queridos, bebidas que alegravam seus corações e, claro, o pão tradicional feito com a mesma receita há mais de 100 anos. Até os pets ganham suas oferendas especiais, mostrando que o carinho vai muito além dessa existência. Pisar nessa padaria é como viajar no tempo. Os fornos de lenha, testemunhos de gerações, continuam assando pães que são verdadeiras obras de arte há mais de um século. 1905, esse é o forno original, gente. Olha só. Nossa, ali o funcionamento. Esse é o menorzinho deles. E aí, em pleno funcionamento, ó. Temperatura aqui. A misturadora da massa aqui, ó. Aqui são os tableiros que eles colocam os pães. Olha que beleza, né? Tudo história e cultura, né? Uma tradição familiar aí centenária. A gente está tendo a oportunidade de conhecer essa história. Compartilho com você. Ele dizia a seu amigo: "Quiero tal instrumento, se armaba la orquesta. Ya venían y bailaban muy bonito el danzón, el swing, tango." Victoria de México. Victoria. Aqui estamos festejando então as oferendas dos mortos aqui. Estou muito feliz de poder estar compartilhando isso aí com vocês, né?
Estamos aí agora provando com pão também. Bom, então vamos provar, né? Um pãozito. Esse é o mole? Mole poblano, de Puebla. Este é o mole poblano, aqui de Puebla. Este é o tradicional, este é o caseiro de casa. Bem caseiro, tradicional. Pimenta, lógico, né? Mas uma delícia. Esse é um pão especial para esse dia, né? Acompanhado com mole aqui, fica uma delícia. Ô, graças. Olha só. Então a gente pega o pãozinho aqui, ó. Prova com mole. Uma delícia. O sabor da cultura, né? Da culinária poblana. Liso. Y tlacotonal. Tlacotonal? Tlacotonal. Tlacotonal. Ah, que ótimo. Solo en esta época. Só tem hoje, né? Hoje. Então, hoje é um dia especial, né? Que é justamente o final, é o fechamento do Dia dos Mortos. Então, por isso a gente tem todo esse ritual, né? Gostoso de sabores, aromas ali. E a cultura, né? Que é a mais importante de tudo. Esse é um tamalito. É feito de... A gente passa aqui no mole, né? Ele é feito de milho, né? Então... Bastante especiarias. Salgadinho. Então fica uma combinação boa aí com o nosso mole. Uma tradição é tomar uma Coca-Cola depois do mole, né? Pra ajudar. Ah, o pulque lá. Ó, aquele é o pulque. A bebida típica ali, fermentada, né? Nós estamos experimentando o pulque. Néctar dos deuses, fermentado muito aromático e delicioso. Muito saboroso, né? Diferente aí. Tortinha de Santa Clara. Isso aqui é de semente de abóbora. Ó. Que delícia. Es maíz tostado, ¿no? Tostado pinole. Con canela. Ahorita te traen un platito Para que lo pruebes. Isso então é milho tostado com especiarias. Vamos provar então nosso pinole. Pinole. Nosso pinole aqui. Pero en Egipto todo te quieren chamaquear. Aquí chamaquear quiere decir que te quieren... Cheiroso. Los muertos, las coronas. Bem cheiroso aqui. Pinole. No, en el DF también a los europeos los ven, se los chamaquean bien feo. Lembra uma paçoca, né? Bem leve. Bem saborosa. Bom, essa aqui é outra versão. Só que essa aqui é uma espécie de gelatina, né? Então é mais doce também. Então vamos lá. Vamos provar aqui, ó. Ele sigue um mexicano. Creme bem saboroso.
Lalo Villar, Olha es só. el de la ruta de la garnacha. Você tá um ponche. Excelente, hein? Ó. Tá querendo? Tá bom. Ó. Tienen que rascarle para que salga el pulquito. Entonces tiene que ser en el campo. Ah, ele é campo? Sí. Ah, Pues ahí va. tá. Graças. Aunque no se te dé. Vai lá, Emílio. Vai lá. Lá, todos aí. Então, fotinho. Muitas graças, família, por tudo. Feliz Dia dos Muertos e... Vamos lá, todos. Aê. A toda a família Zamora, meus sinceros agradecimentos. Como se chama esse barrio? Este se llama Chonaca. Chonaca. Barriguinha cheia e o coração aquecido pelas histórias, partimos para o grande finale do dia, ou melhor, da noite. E que aventura nos esperava! Confesso que se estivesse no Brasil, talvez estaria com o pé atrás, mas com o nosso maestro Emílio guiando, cada passo foi pura emoção. E que subida, viu? Chegamos ao Mirante de los Fuertes. Que belíssima visão noturna de Puebla, simplesmente imperdível. Um grande presente para fechar o dia com chave de ouro. Nesse estádio, muitos jogos famosos e até shows internacionais aconteceram. E a catedral toda iluminada fica ainda mais incrível. Aqui estão um dos marcos mais importantes da liberdade do México. Não se preocupe que voltaremos amanhã para contar essa história em detalhes. Puebla, cidade fantástica e acolhedora. Hora de descer o morro, no escuro. Sim, virou um thriller mexicano. Pensou que tinha acabado? É, eu também. Mas fui surpreendido por mais essa belíssima igreja. E para você que me acompanha, sabe que eu adoro templos. Começo da noite, o trânsito pelas ruas estreitas é simplesmente um teste de paciência. Parada aqui. Amanhã tem mais. Desvendaremos os segredos dos fortes e muitas outras atrações. Muito obrigado então ao meu amigo aqui, que ele me guiou por toda a cidade, certo? Maestro Emílio. É um grande prazer aí ter a sua companhia e a sua disposição em poder ajudar a conhecer essa maravilhosa cidade que é Puebla. Emílio, você foi fantástico e esse passeio inesquecível.